Meus amados, a paz do Senhor, estamos aqui para transmitir a nossa reflexão do meio-dia. Já estivemos em oração diante do Senhor, já passamos a meia hora antes desta reflexão, buscando a Deus em oração. Agora eu quero convidar os irmãos para iniciarmos, a partir de hoje, uma série de reflexões baseada no Pai Nosso. Mateus capítulo 6, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. A oração é uma das atividades mais antigas da humanidade. Todas as religiões do mundo têm a sua forma de oração. Todas têm alguma maneira de orar, de expressar esse anseio da alma, pois a oração é a atividade mais sublime da alma humana. O que nós vamos aprender aqui durante esses dias é a respeito daquilo que Jesus ensinou sobre a oração. Porque a oração não é um fim em si mesma. Não é simplesmente importante orar. É a quem oramos, como oramos, que a gente tem que levar em consideração quando pensamos o assunto da oração. A oração ocupa este lugar de importância nos ensinamentos de Jesus. Por isso aqui que ele é enfático em dizer: portanto vós orareis assim, ou quando orares. Porque na verdade não há alternativas para se constituir em substitutos para a oração. A oração é uma prática insubstituível na vida do cristão. A gente precisa entender que a vida cristã ela é composta de muitas atividades e disciplinas. Cada uma delas são complementares. E a oração ocupa este lugar singular, insubstituível na vida do cristão. É a expressão máxima da vida cristã. É o ponto mais alto da nossa relação com Deus, a oração. É o teste mais profundo e minucioso da realidade da nossa vida cristã. Tudo isso a oração é. Dentre todas as práticas que nós temos nessa vida cristã, nenhuma delas é tão difícil quanto a prática da oração. Tão simples que pode ser praticada por qualquer criança, contudo tão difícil em sua veracidade, pois nem sempre, quando estamos na postura certa, com as palavras nos nossos lábios, nós estamos verdadeiramente orando. Paulo diz que a oração ela tem o poder de gerar em nós uma quietude na nossa alma. É algo que elimina a ansiedade em nossos corações. Então, todas as vezes que eu oro e me levanto da oração, mais angustiado, mais ansioso, mais preocupado, mais cheio de inquietação e de dúvidas, na verdade, eu tenho que chegar à conclusão que eu não estive orando naquele momento. Quando nós estamos verdadeiramente em oração, a oração tem o poder de aquietar a nossa alma, de trazer segurança para os nossos corações. Então a gente precisa, de fato, buscarmos a Deus de forma correta, e nada melhor do que aprendermos com o maior de todos os mestres, o mestre da oração, Jesus Cristo. Toda vez que você lê sobre a história dos grandes homens de Deus, uma coisa que você vai perceber que eles tinham em comum era uma valorização sobre a prática da oração.
Eles colocavam a oração como algo de extrema importância para a vida. Todos eles, tanto aqueles que deixaram suas histórias registradas nas Escrituras Sagradas, quanto aqueles que marcaram a história por sua piedade e dedicação a Deus. O que eles tiveram em comum foi a vida de oração. Então, nada melhor do que aprendermos com o mestre dos mestres sobre como verdadeiramente devemos orar, como devemos nos conduzir diante de Deus quando nós estamos propondo fazermos nossas orações ao Senhor Deus. Por isso que Jesus diz: portanto, vós orareis assim. E na verdade, Jesus espera que todos os seus discípulos tenham uma vida de oração. Sejam pessoas que desenvolvam uma vida de oração e dedicação a Deus. Nós temos aqui a oração conhecida como a oração do Pai Nosso, a oração mais conhecida do mundo, a oração do Pai Nosso. O que Jesus nos ensina aqui? Ele não nos está entregando um ritual a ser repetido para que a gente obtenha resposta à medida que a gente utiliza esta oração como uma espécie de força mística para alcançarmos a resposta à medida que a gente a repete tantas vezes para que Deus possa nos responder. Não é uma fórmula para ser seguida dentro de um processo ritualístico apenas. A oração do Pai Nosso contém os princípios básicos para uma verdadeira oração, para uma oração autêntica diante de Deus. Toda oração verdadeira, ela contém os elementos do Pai Nosso. O Pai Nosso, você pode recitá-lo em 20 segundos. Será que Jesus estava me ensinando a passar 20 segundos de oração diante de Deus? Será que Jesus estava aqui dizendo que 20 segundos de oração aqui, que é a capacidade de recitar esse texto aqui, era suficiente? Não. Quando Jesus ensina sobre o Pai Nosso, ele ensina dentro de uma situação, de um contexto interessante, que não está aqui em Mateus, mas está em Lucas. O Pai Nosso é ensinado por Jesus em resposta a uma petição dos discípulos. Os discípulos viram Jesus orar, e quando Jesus terminou de orar, eles se sentiram profundamente estimulados a pedir a Jesus que os ensinasse a orar. O que eles perceberam era que a vida de oração de Jesus e a forma como Jesus falava com o Pai tinha elementos que eles, durante a vida toda, nunca tinham visto antes. Intimidade, confiança, essa forma como Jesus orava deixou eles totalmente incomodados quanto à sua própria vida de oração, porque uma coisa que os judeus sabem é orar, e todos eles eram judeus, aprenderam a orar desde a infância. Então alguma coisa estava errada na vida de oração deles, e eles queriam aprender com Jesus a orar neste instante, a falar com Deus. Então a oração do Pai Nosso é uma resposta para uma petição dos discípulos. E dentre tantas coisas interessantes, eles se preocuparam em pedir a Jesus que os ensinasse a orar. Porque toda a vida cristã depende do nível de comunhão e de vida de oração que eu tenho com Deus. É preciso a gente perceber a importância que os discípulos dão nesse momento que estão pedindo a Jesus para lhes ensinar a orar. Se a oração do Pai Nosso contém todos os princípios básicos de uma autêntica oração, isso quer dizer que não importe quantas horas eu passe em oração, a minha oração tem que contemplar esses princípios básicos da oração ensinada por Jesus. Não importa quanto tempo eu passe orando, não importa se a minha oração se estende por horas, dentro de uma avaliação, dentro de uma avaliação pontual, uma verdadeira oração vai sempre se resumir a esses elementos da oração do Pai Nosso. Se você avaliar a oração de Jesus, porque a oração mais longa que a gente tem de Jesus é João capítulo 17, quando Jesus faz a sua oração sacerdotal.
E você vai ver que dentro daquela oração sacerdotal de Jesus está contemplado todos os elementos que ele mesmo ensinou sobre a verdadeira oração. Você vai perceber que Jesus começa a sua oração levando em consideração esses princípios básicos que ele ensina aqui. Então Jesus está aqui nos dando princípios a serem seguidos para a nossa oração e não simplesmente aqui um ritual para a gente repetir nossas orações. Não é um ritual que a gente repete, para que a gente alcance aquilo que a gente quer. Então, se as nossas orações, se aumentam as nossas orações, não atenderem a esses princípios básicos ensinados por Jesus, a gente não estamos orando orações autênticas diante de Deus. É preciso a gente levar em consideração que Jesus está ensinando que toda oração deve ter esses elementos básicos aqui que Jesus ensinou. Hoje nós estamos tendo aqui uma visão geral, desta oração do Pai Nosso, para que a gente possa entender os elementos que Jesus colocou aqui, que são essenciais para uma verdadeira oração diante de Deus. Jesus diz: a oração, portanto, vós orareis assim. Ele diz: Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso que estais no céu. Algumas pessoas entendem esta oração do Pai Nosso como sendo a oração universal. A oração universal. O que é a oração universal? A oração que pode ser feita por toda a humanidade, independente da religião que ele tenha. É a oração universal, é o que dizem. Exatamente em alguns encontros ecumênicos, as pessoas gostam de colocar o Pai Nosso como a oração que é simpática a todos os segmentos religiosos. Então vamos orar o Pai Nosso, que é para passar essa ideia de que o Pai Nosso é uma oração universal. Será mesmo? Será que o Pai Nosso é uma oração universal? Será que o Pai Nosso é uma oração para ser proferida por todo e qualquer um, em qualquer situação? Será que é isso que Jesus está ensinando aqui, quando nos ensina o Pai Nosso? O mundo atual em que vivemos acredita na paternidade universal de Deus. Acredita também na fraternidade universal dos homens. Será isso verdade? É bíblico? Essas frases tão bonitas, essas frases tão atraentes, tão linda, que denota a realidade do amor, da paz, de todas essas coisas que o mundo abraça de forma universal. Deus é um Pai de todos. Eles acreditam na paternidade universal de Deus, acredita na fraternidade universal dos homens. Será isso que Jesus está ensinando aqui? Há uma apropriação indevida desta oração, Há uma apropriação indevida. Esta não é uma oração universal, como muitos dizem. Essa não é uma oração universal. O que a Bíblia afirma de verdade é que esta é uma oração feita por aqueles que são chamados filhos de Deus. Quando Jesus está ensinando aqui a orar, Pai nosso que estás nos céus, ele está falando com os seus discípulos. Ele não está aqui afirmando que essa é uma oração universal. Pode ser que esta palavra não seja um tanto aceitável, Talvez tenha um tom de intolerância, de exclusividade, de exaltação, de superação, mas o que a gente estamos fazendo aqui não é autoafirmação, é afirmações bíblicas do que o Senhor Deus diz. E as Escrituras diz que são filhos de Deus aqueles que receberam a Cristo. Diz as Escrituras: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome.
Então, a paternidade universal de Deus aqui, nesse sentido especial, nesse ambiente de intimidade paternal, é uma coisa que não tem amparo bíblico de forma alguma, né? Então, não é uma oração universal, é uma oração para ser feita por aqueles que foram gerados de Deus. O próprio Jesus, quando estava aqui, distinguiu muito bem isso. Ele disse que havia aqueles que haviam nascido de Deus, nascidos não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nascidos de Deus, e por conta disso se tornaram filhos de Deus. E é para estes que Jesus direciona esta oração, que tem esse tom de tanta intimidade, de tanta aproximação, né? Esse ambiente de intimidade, que é a expressão Pai Nosso que estais nos céus. Então, o Pai Nosso não é uma oração universal. Ela é uma oração feita por aqueles que têm consciência de sua filiação, daqueles que receberam o espírito de adoção, que clama dentro dele e que diz para ele que ele é filho, que clama Abba, Pai. A oração do Pai Nosso, ela é feita por pessoas que receberam o espírito de adoção, daqueles que receberam a ação do Espírito Santo num processo de regeneração e mediante Cristo se tornaram filhos de Deus, filhos de Deus. O Sermão do Monte inteiro, né, ele é um sermão ensinado para aqueles que se submetem a Deus de forma que se tornaram seus filhos mediante a fé. E o Pai Nosso está dentro dessa característica de uma oração feita por aqueles que, em primeiro lugar, deve se levar em consideração a sua filiação diante de Deus. Então, já no começo, já no início, a gente nem precisa ir muito longe, né? Tem gente que, para ver se o Pai Nosso pode ser orado por algumas pessoas, eles vão descendo até chegar na parte mais difícil do Pai Nosso, que é o perdão. Aí dizem aqui que esta oração não pode ser feita por algumas pessoas, porque nem todos estão dispostos a perdoar para receber o perdão de Deus. Mas, na verdade, este fato sobre que esta oração não pode ser feita por todo mundo já se torna claro e evidente logo no começo da oração, pois Jesus disse que a oração é feita por aqueles que têm a consciência de sua filiação diante de Deus, né? Que Deus verdadeiramente é o seu Pai, né? Que Deus lhe adotou como filho, de que Deus lhe deu o Espírito Santo, que testifica dentro dele que ele é filho de Deus, né? Então, já de início, a oração do Pai Nosso já vai se tornando uma oração especial, uma oração que sai dentro dessa definição que deram para ela de oração universal para o ambiente, né, da paternidade de Deus, para essa percepção, né, da filiação de quem ora, de quem busca Deus, essa consciência, né, de que somos filhos de Deus. Quem afirma isso não somos nós, em qualquer atitude de presunção ou de arrogância pessoal, é as Escrituras Sagradas, é as Escrituras Sagradas. O próprio Jesus, quando estava aqui, ele identificava aqueles que eram verdadeiramente chamados para a intimidade com Deus e aqueles que, embora sendo religiosos, Jesus dizia: vocês não têm por pai Abraão, vocês não são filhos de Deus, o vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer a vontade do vosso pai. Será que Jesus estava sendo duro demais, radical demais? Não, ele estava só reconhecendo um fato que nem todos seres humanos são filhos de Deus, nem todos. É preciso ter passado pelo processo da regeneração, justificação, adoção, para na verdade se tornarem filhos de Deus e desfrutar da confiança e dessa intimidade na oração diante do Senhor. Que Deus nos abençoe. Nós estamos só iniciando a exposição do Pai Nosso e iniciamos com essa introdução, né? Essa introdução para que a gente possa, durante esse dia, sobre esta oração ensinada por Jesus,
que nos é tão preciosa. Que Deus abençoe os irmãos, que todos tenham uma tarde abençoada, que você tenha uma vida de oração. Quando você estiver na postura da oração, orando. Certa vez eu me perguntava por que às vezes eu terminava de orar e a ansiedade ela não tinha saído, né? Ela não tinha se dissolvido dentro do processo da oração. Eu senti Deus falar muito forte no meu coração. Ele dizia: nem sempre quando você está de joelho proferindo palavras, você está verdadeiramente orando. Por isso que a gente tem que ser humilde para entender que não sabemos orar como convém e sempre contar com a ajuda indispensável do Espírito Santo, pois as Escrituras dizem que o Espírito nos ajuda a orar, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Então, às vezes, a gente ora e em vez da ansiedade ter sumido, ela aumentou, né? Aquela busca intensa, sofrida, cansada, me ouve, está muito mais ansioso do que antes. E a gente precisa entender que a oração começa em um estado de contemplação. Vamos aprender sobre isso. No estado de contemplação, a oração não se concentra primeiro em mim, em minhas necessidades. Você vai aprender sobre isso na oração do Pai Nosso ensinada por Jesus. Então a gente vamos aprender como orar. E aqui antes do Pai Nosso ele já tinha ensinado como não orar. Nós não vamos nos concentrar nos aspectos negativos do ensinamento de Jesus de como não orar, de como não orar. Então a oração é dirigida ao Pai para que possamos desfrutar da quietude na alma que a oração nos traz quando temos a certeza que nós estamos orando a Deus. Deus abençoe os irmãos e que todos tenham uma tarde abençoadíssima na presença do Senhor. Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos aqui, Senhor, na tua presença, nesse momento em que, Senhor Deus, que trazemos esta breve reflexão para o teu povo. Senhor, que a tua palavra habite abundantemente em nossos corações, nos moldando, especialmente no que diz respeito à nossa prática de oração. Ser conosco, ó Deus. Nos ajuda em tudo, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.